Fala galera do YouTube, beleza pura? Beleza pura. Aqui quem fala, pessoal, Digão Razek, mais uma vez, para mais uma aula aí do nosso curso básico de HTML. Hoje nós estamos na 7ª aula aí, pessoal, tá? E hoje, de conteúdo, vai ser a última aula do nosso curso básico de HTML, tá? Então nós vamos tratar hoje de formulários. Vamos aprender a criar a estrutura do formulário, né? Criar suas tags. E não vamos entrar na parte de programação, de como fazer os dados do formulário serem gravados dentro do banco de dados. Isso é a parte de programação. Nós vamos tratar hoje da estrutura de um formulário, como criá-lo, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, pessoal, já vou pedir aí para vocês se inscreverem no canal aí, para não perder as próximas videoaulas, para dar aquela força para a gente, continuar esse projeto. Se gostou do vídeo aí, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Compartilha com a galera aí, com seus amigos aí, que isso ajuda bastante o nosso trabalho aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Então, para a gente começar um formulário, eu vou fazer um formulário simples, tá? Apenas com um formulário de contato, apenas com o nome, né? Você vai captar o nome da pessoa, o e-mail da pessoa e a mensagem que ela quer te enviar e criar um botãozinho para ela enviar a mensagem para você. Não vão, vai ser só um formulário de contato mesmo, tá? Bem simplesinho. Que é para mostrar para vocês apenas como criar e quais são as suas tags de criação. Então vamos lá. Então dentro do... Eu já criei um arquivo aqui, tá? E eu salvei esse arquivo como form.html, ok? É um outro arquivo novo, tá? Esse aqui é apenas o título do nosso formulário. Então dentro de body aí, a gente começa sempre para fazer um formulário com a tag form. Form, tá? Seria apenas assim, form e depois no final barra form. Mas nós temos alguns atributos a colocar nessa tag form, tá? Que são, não importa a ordem, tá? Eu sempre coloco assim, form name, que é o nome do formulário, igual, eu vou colocar aqui formulário, é apenas o nome do formulário, tá? Para o banco de dados identificar de qual item tá se tratando, tá? Então, form name, formulário, espaço. Action, que esse aqui é aquele que eu falei para vocês, que é o responsável por pegar as informações e guardar no banco de dados. Nesse action aqui, vocês teriam que colocar uma página, tá? Ele vai ser voltado para a página que vai conter essa programação para fazer os dados serem guardados no banco de dados. Nesse caso aqui eu não vou colocar página nenhuma, vou deixar uma página apenas em branco, só para ele coletar os dados, tá? Ele não vai enviar esses dados para lugar nenhum. Então no caso, por exemplo, se você tem o seu site hospedado aí e você está criando sua página de formulário, né, o seu formulário, então você entra em contato com o seu hospedeiro, né, e pede para eles passarem para vocês qual é a linha de código que você tem que colocar aqui no action, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar aqui em branco mesmo, ó. Vou colocar apenas uma hashtag aqui, um tralha, né? Então, action, aqui não vai para lugar nenhum. No caso de vocês vão colocar o conteúdo aqui, a página que vai receber esses dados aí, em PHP ou ASP, tá? O mais trabalhado hoje em dia, o mais utilizado aí é o PHP, tá? E o method é igual post. Tá? Vocês colocam desta forma aqui, ó, post, que esse aqui é o método de envio dos dados para o servidor, tá? Método post. Tem o método get também, mas o mais utilizado é o método post. Então fechou aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou dar uns espacinhos aqui e a gente vai fechar o nosso form, tá? Então aqui nós já temos o formulário, ó. E agora aqui dentro nós colocaremos o conteúdo do nosso formulário. O que a gente quer colher, quais informações a gente quer colher, tá? Nesse caso vai ser nome, e-mail e mensagem apenas. Mas olha só, pessoal, como eu havia dito para vocês na aula de tabelas, eu ensinei a vocês a criar as tabelas e disse que tabela, hoje em dia não se, aliás, hoje em dia não, há muito tempo não se faz mais site todo em tabela, tá? Hoje em dia é tableless, é site sem tabelas. Ele é criado todo em divs. Que nós vamos falar no curso intermediário e avançado.
Mas nesse caso específico aqui, seria legal a gente colocar o formulário dentro de uma tabela apenas para estruturar, tá? Para deixar ele certinho dentro das células, um embaixo do outro, para não ficar todo torto. Eu já deixei um script com tabela criado, no final da aula eu vou mostrar para vocês, e aqui a gente vai criar apenas só os elementos desse formulário, tá? Ele vai ficar um pouco torto, por isso a importância de colocar dentro de uma tabela, mas é só para vocês verem como fazer. Então vamos lá. Após definir o form aqui, o seu nome, a ação e o método, você vai começar a colocar o conteúdo dele, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, input, tá? Input é entrada, tem o input, que é entrada, e output, que é saída. Então nós queremos a entrada de dados, tá? Input type. O type vai ser o tipo de informação que vai conter naquele campo. Nesse caso aqui, como é nome, né? Eu vou colocar... Aliás, perdão aqui, ó. Antes disso aqui eu esqueci aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Nome, 2 pontos. Vocês vão entender o que vai acontecer aqui, ó. Nome. Então, input type e nome vai ser text. Esqueci do aspas aqui. Aspas. Text. Espaço. A gente pode colocar o nome desse campo também, tá? Então, name, igual, sempre coloca nome, tá? É interessante colocar o nome do campo, para o banco de dados saber de onde que está vindo essa informação. Name, vou pôr nome mesmo, tá? Que é o nome do campo. E eu posso até colocar um size, se eu quiser, o tamanho desse campo. Não há necessidade, tá? Mas, se você quiser, por exemplo, ó, vou colocar aí 20. Então, fecho aqui o input, tá? Fechei, nós temos aqui o nome e input. Fechamos aqui o formulário. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui apenas para salvar. Vamos voltar lá na nossa página. Vou dar uma atualizar aqui para vocês verem como ficou. Então, veja. Ó, nome, tá? E esse aqui é o input, que é o que vai receber conteúdo, ó, de texto ou números, não tem problema. Quando a gente coloca lá o tipo de dado, que é aqui, ó, type, né, input type, text, ele recebe tanto caracteres ou números, tá? Não tem problema nenhum. Então ele vai ficar desta forma aqui, ó, o nome e o input type aqui. Se você quiser, por exemplo, que isso aqui fique embaixo, basta você dar, né, um BR aqui, ó. Isso aí a gente já aprendeu, ó, /BR, que você está quebrando uma linha apenas, salvou, tá aqui, ó, ele vai para baixo. Eu não gosto de fazer dessa forma, eu prefiro que fique na frente, tá? Mas se você achar legal dessa forma, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu vou tirar esse BR daqui. Então, após o nome, então agora vai vir mensagem, ou perdão, e-mail, né? Então, e-mail, 2 pontos, embaixo eu vou colocar outro input. Então vamos lá. Input type, e-mail, type com Y, né? Type igual, e-mail também é texto, tá? Então, type text, name, vou pôr e-mail, que é o nome do campo, e size, já que eu coloquei lá em cima, eu vou colocar aqui também 20. Fechei, salvei e volto aqui, ó. Tá aqui, ó, nome, e-mail. Nesse caso aqui, eu quero que esse e-mail fique embaixo do nome. Então, aí sim, aqui no... Deixa eu só conferir aqui. Depois desse input, aqui, ó, aí sim eu coloco um BR. Veja que ele já vai aqui para baixo. Então, ó, tá vendo como a estruturação dele tá ficando esquisito? Ele fica todo torto, tá? Por quê? Porque a palavra e-mail foi maior que a palavra nome, tá? Vamos dar um espaço aqui? Até tem como dar um espaço, mas não é o mais indicado. Por isso a importância de colocar dentro de uma tabela, tá? Mas vamos dar continuidade aqui. Então, agora a gente vai para a parte da mensagem, aquela caixinha de mensagem onde a pessoa digita a mensagem que ela quer te enviar e depois ela clica no botão enviar, né? Ou enviar formulário, enfim, o nome não importa, tá? Nesse caso aqui, não vai ser input, tá? Vai ser
text area. Text area. Name. Opa, igual. Então eu vou colocar aqui, ó. Mensagem. Esse é o nome do campo. Aí o que a gente precisa fazer aqui? Se você quiser deixar uma linha reta como esse aqui, tudo bem. Mas geralmente o campo de mensagem é um quadradinho com algumas linhas, né? Então nós vamos definir quantas linhas vai ter aqui a princípio, que vai ser mostrado para o usuário, quantas linhas vão ter o nosso quadradinho lá de mensagem. Então a gente coloca rows, tá? Que significa linhas. Então eu vou colocar aqui com 5 linhas. Apenas, tá? Posso fechar aqui. E nesse caso, pessoal, no caso do text area, a gente veja que o input, aqui, ó, nós não fechamos aqui. Porque ele é um item de inserção de dados aqui. Também vai ser o mensagem, só que aqui é text area. Então, nesse caso aqui, nós fechamos, ó, text area, e ele vai criar aquela caixinha, tá? Eu esqueci apenas do mensagem aqui, né? Então a gente vai dar um mensagem, 2 pontos, text area, mensagem, que é o nome do campo, 5 linhas, e fecho text area aqui. Confirmei aqui, ó. É essa caixinha aqui, ó. Ela está com 5 linhas, tá? Porém, ficou aqui na frente. O que a gente faz mesmo? Vem aqui no input do e-mail e simplesmente um BR para ele quebrar a linha. Salvamos. Tá aí, ó. Então tá vendo como ele desestrutura tudo, ele fica todo torto, tá? Então por isso que é legal colocar dentro da tabela. E agora, apenas para finalizar, nós colocamos agora aqui o botão, né? Que é um input, tá? Nesse caso, você não precisa definir aqui, ó, enviar. Porque no próprio botão você já vai estar escrito qual é a ação daquele botão, que vai ser enviar a mensagem, né? Então aqui embaixo a gente coloca um input type, e o tipo desse campo aqui vai ser submit, que isso identifica que é um botão, tá? Name, que é o nome, vai ser enviar, pode ser, não tem problema. O nome do campo você pode colocar o que você quiser, tá? Enviar, e isso que é o importante, ó, value, que é o valor, que é o que vai ser escrito no botão. Você pode colocar assim, enviar mensagem, clica aqui para enviar, ou apenas enviar, submeter, tanto faz, tá? Eu vou colocar enviar apenas. Esse é o valor do botão. Então, fechei aqui. Nesse text area aqui, ó, eu vou dar apenas um BR para dar aquela quebra de linha, para o botão ir para baixo, né? Então tá aqui, enviar tá aqui, salvei. Tá aqui, ó, botãozinho enviar. Então é isso, ó, perceba que quando eu cliquei aqui, eu vou até voltar aqui, ó. Ó, nós estamos na página formulário.html, tá? Então, aqui seria o nome do usuário, ele colocaria o nome dele, né? E-mail do usuário, @teste.com. Ele que vai colocar o e-mail dele, e aqui ele vai digitar a mensagem que ele quiser, tá? Então perceba aqui, ó, tá? Nós estamos no form.html, e quando ele clicar em enviar, ele vai submeter essa mensagem, ó, enviou os dados para onde? Para, nesse caso, nenhum lugar, ó, para aquela página. Isso aqui é o tal do action, tá? Que é isso aqui, ó, action, ele enviou para essa página. Como nós não definimos página, ele não enviou para lugar nenhum. Ele apenas coletou os dados e supostamente enviou para algum lugar, tá? Por isso que no action você vai colocar a página onde vai ter a programação que faz com que esses dados sejam coletados e jogados no banco de dados. Tá certo, pessoal? Então, ficaria desta forma aqui, ó. Esse é o formulário, tá? Simples, isso é um formulário simples. Em relação a tipo de input aqui, nós temos também esse aqui, que é essa caixinha aqui onde a pessoa digita, é o input type text, né? Se eu quisesse colocar, por exemplo, aquelas bolinhas onde você clica assim, seleciona, tá?
aqui o type não seria text, seria, ó, eu vou mudar o tipo do nome aqui, tá? Seria rádio, tá? Radio, sei lá como é que fala esse negócio aí. Então, vou salvar, volto aqui, vou atualizar e veja que é aquela bolinha, ó. Você seleciona, tá vendo? Então, para que você crie essas bolinhas aqui, o tipo de input é radio. E aquelas caixinhas onde você marca aquele check, assim, né? Checado, é o checkbox, tá? Checkbox. Deixa eu dar um 5 aqui. Ó, é aquelas caixinhas onde você marca e desmarca, tá? Você pode colocar, dependendo, é esse aqui, tá, pessoal? Ó, checkbox, ok? Então, dependendo do tipo de formulário que você está fazendo, você vai escolher o input, o tipo de input que melhor se adequa ao seu trabalho, tá? Nesse nosso caso aqui, é só text mesmo, que não é nome, e-mail e mensagem. O único que vai ser diferenciado é o text area para mensagem, para que ele tenha esse quadrado aqui, tá? Então eu vou voltar aqui para text. Então já voltou aqui, ó, normal. Ok, pessoal? Então formulário simples é desta maneira aí. Agora, se vocês colocarem esse formulário dentro de uma tabela, como eu já deixei pronto aqui, vou mostrar agora, fica muito melhor estruturado. É a mesma coisa, tá? As tags são as mesmas, só que nós vamos colocar isso aqui dentro de linhas e colunas, para que fique um embaixo do outro certinho, tá? Então tá aí, ó. Esse aqui, pessoal, é o nosso script para formulário de contato simples. Então aí se vocês quiserem copiar aí agora, tá? Vocês podem dar um pause aí no vídeo e fazer aí o trabalho de vocês, ok? Então apenas agora eu vou mostrar para vocês como ficaria da mesma forma dentro de uma tabela, tá? Então eu vou tirar esse formulário daqui. Vocês vão perceber no tabela, pessoal, que os inputs, type, name, size, o size eu não coloquei lá, tá? Porque não há necessidade. E nem o BR, porque como ele vai estar dentro de uma tabela, então ele já vai ficar dentro, todos os campos vão ficar nas suas devidas linhas e colunas. Então você não há necessidade de colocar uma quebra de linha aqui, tá? E o size eu também não coloquei. Então eu vou tirar aqui. E eu vou vir aqui, ó, que eu já deixei preparado, vou copiar. E vamos voltar aqui pro body e vamos colar. Entenda o seguinte aqui, pessoal, ó, vou até deixar paradinho aí para vocês dar uma olhada. Também deem um pause aí no vídeo para vocês entenderem melhor o que aconteceu aqui. Ok? Eu não deixei nem o mouse em cima aí. Então veja só. Mesma coisa, ó, form, /form, name, formulário, action. Coloquei o trailer aqui, método, post, mesma coisa. Depois do form, eu criei uma tabela dentro do formulário, tá? Essa tabela não pode estar antes, ela tem que estar depois desse form. Então, eu criei uma tabela a gente já aprendeu como que é, vocês já sabem. Eu criei uma tabela com 4 linhas e 2 colunas. Ó, TR, lembra? São linhas. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. E cada linha tem 2 colunas. Uma coluna para o nome e uma coluna para o input, type, text, name, nome, mesma coisa, igualzinho. Apenas a diferença que vai ficar aqui, eu vou até colocar aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu colocar essa tabela com uma borda aqui, ó. Border. Vou colocar apenas um aqui, só para vocês entenderem, tá? Que eu coloquei as 4 linhas e cada linha com 2 colunas apenas para estruturar. Então a palavra nome vai estar dentro de uma célula da tabela e o input, que é o campo onde o cara vai colocar o nome dele lá, está em outra célula, tá? Vou salvar aqui, volto aqui pro nosso arquivo e veja aí, ó. Olha como ele estrutura muito melhor, tá? Então, ó, o nome, aí vem aqui na frente, ó,
Aqui o cara coloca o nome, e-mail, o cara coloca o e-mail, mensagem, o cara coloca a mensagem dele lá, tal, e enviar. Mesma coisa, ele coletou os dados e submeteu para essa página aqui. Eu vou tirar apenas a borda aqui da tabela, que não há necessidade, inclusive nem deixem, tá? Porque fica feio pra caramba. E, ó, veja a diferença que ficou nosso formulário. Então é bem mais, o visual é muito mais bonito, tá? Muito mais atrativo. Só que nesse caso aqui, ó, esse mensagem aqui, ó, ele ficou ele ficou embaixo aqui dessa célula, tá? A princípio, ele vai ficar no meio aqui, ó. Aí vocês vão colocar aqui, ó, onde for o mensagem, tá? A coluna que vocês forem colocar a palavra mensagem, vocês vão colocar, ó, style igual, e aqui vocês vão definir que o alinhamento vertical dessa coluna, tá, vai ser button, que é embaixo. Se vocês não colocarem isso aqui, ó, eu vou copiar e vou tirar aqui, ó. Ctrl C. Vou voltar aqui. Veja só. Ó, ele fica aqui no meio, tá? Porque por padrão, quando você cria colunas dentro de uma tabela, o conteúdo dessa coluna ele vai ficar centralizado dentro da célula, tá? Da coluna mesmo. Então, nesse caso, você tem que posicionar esse item mensagem, que é essa palavra mensagem, com um style dentro dessa coluna aqui. Então, style igual e vertical traço align, 2 pontos, nesse caso não é igual, tá, pessoal? Porque isso aqui é CSS, seria como se fosse CSS, tá? Não é HTML. Então você está posicionando, ó, align é alinhamento, vertical, bottom é embaixo. Se fosse top, tá? Align top, o texto ficaria na parte de cima. Ó, aqui, ó. Vocês também podem colocar dessa forma. Eu prefiro embaixo, tá? Não há problema nenhum. Então eu coloco aqui o alinhamento bottom e ele vai ficar aqui embaixo, ok? Então não tem muito mais segredo, ó. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. E aqui dentro, sim, uma coisa importante, ó. Aqui, como eu criei também pro botão enviar, eu criei uma linha com duas colunas. Foi apenas para, aqui embaixo nós não estamos visualizando, mas nós temos uma coluna, tá? Só que ela está em branco. Então se eu não colocar 2 colunas aqui, esse input automaticamente ele vai ficar aqui embaixo de mensagem. Como eu quis colocar aqui, eu deixei 2 colunas e o input, que é o submit do botão, eu coloquei no segundo, tá? Na segunda coluna, não na primeira. A primeira eu deixei vazia aqui, como vocês podem perceber, tá? Então é isso, pessoal, simplesinho. É um formulário simples, não tem muito segredo de fazer, não. Só dá aquele pause aí e vocês podem copiar. E como eu disse a vocês, a ação aqui de enviar os dados para um banco de dados, isso aí já é a programação, tá? Não é o caso da aula de hoje aí. O intuito da aula de hoje é apenas a gente criar mesmo esse formulário, estruturar, tá? E mostrar quais são os elementos para se criar um formulário. Ok, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Ficamos por aqui no curso básico de HTML, né? Essa foi a última aula aí de conteúdo, tá? Agora, a próxima aula, pessoal, eu vou fazer um geral, como se fosse uma revisão geral, tá? Essa aula vai ser um pouco maior, vai durar bastante, mais de meia hora aí, com certeza. Então nós vamos fazer um apanhado geral. Pra gente, revisão mesmo, tá? Nós vamos criar arquivos utilizando tudo que a gente viu desde a primeira aula até essa 7ª aula de formulário aí, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, aguardo vocês no próximo curso aí, que já é um curso intermediário, já vamos passar para coisas mais avançadas sobre HTML, já vamos passar para a área de HTML5, tá? Depois a gente faz o curso de HTML avançado mesmo, e passamos aí para o CSS, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.